Pronto, estamos gravando. É, é para mim começar já? Ou você tá- Não tem mais introdução não, de bom dia, sejam bem-vindos, se inscreve no canal, não tem isso não? Ô, cara, que eu sinto vergonha quando falo isso. Não, então eu faço, eu perco a vergonha nessas horas. Eu vou fazer igual o Lucas, né? Tipo, eu não tô vendo ninguém, então eu consigo falar besteira. Então, vamos lá, bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Escola Sabatina dessa vez, né? Sabe? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque eu não sei em que hora você tá vendo esse Quem vídeo. sabe boa madrugada, vai que o cara tá virando a noite e Tá aí, no bateu madrugada, precisando desse a fome do pão da vida aí, então alimente-se. Então, vamos lá, né? A gente vai estar aqui sobre a lição 7 da Escola Sabatina, que tem um tema mais chegado que um irmão. E o texto bíblico dessa semana está lá em 1 Samuel 18, do 1 ao 5. A gente pode até ler ele, que só são 5 versos. Vamos orar primeiro, né? Faz sentido, não? Oi? Bora orar primeiro, né? É. Ela... Vamos lá, ora aí, gente. Eita. Tá bom. Oremos aí, fechem os olhos. Querido Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos acompanhado a cada instante, nos dado dias de vida, semanas de vida, e essa semana agora se encerrou, estamos no sábado, último dia, e te agradecemos por isso, pedimos teu carinho, teu cuidado, teu amor, mas principalmente que nós possamos ver e discernir tudo e compreender o que o Senhor já tem feito e o que nós temos atrapalhado o Senhor de fazer. Nos ajuda a termos uma nova vida em Ti, nos ajuda a permitir que o Senhor nos faça renascer e nos transforme a cada dia a sua imagem, conforme a sua semelhança. É o que pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois é, aí a gente tem o texto dessa semana, né? O texto de 1 Samuel 18, do 1 ao 5. Como ele é pequeno, né? São só 5 versos, dá pra gente ler aqui. 1 Samuel 18, 1 ao 5. Vamos lá. Sucedeu que, acabado Davi de falar com Saul, a alma de Jontas se ligou com a de Davi, e Jontas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jontas e Davi fizeram aliança, porque Jontas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sob tropas do seu exército e era ele benquisito de todo o povo e até os próprios servos de Saul. Então a gente vê aqui nesse texto já ligando ao tema, né, que é mais chegado que o irmão, a amizade de Davi e Jonatas, né, que embora fossem dois amigos, mas eles eram tão amigos que eram mais chegados que um irmão. Jean? Quero só fazer um comentário rápido sobre esse texto, porque eu e Daniel, né, o show, tivemos matéria agora na Faculdade de Livros Históricos. Esse foi um dos textos que a gente leu, a gente estudou em sala mesmo, né? E aí, só para a gente ver a importância dessa amizade, né, de Davi e Jonatas, a gente vê que eles... Você vê que, por exemplo, é descrito como amor, né? Eles tiveram um amor pelo outro, um amor fraternal, e você vê a demonstração desse amor no sentido de, por exemplo, no verso 4, né? Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, deu também sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E a espada, se você for olhando os textos anteriores de 1 Samuel, você vê que
não tinha espada para todo mundo, né, em Israel, porque como quando os filisteus tomavam conta, eles proibiam que tivesse espada. Então, tipo, Jonatas dá para Davi a espada dele, ele tá te dando, olha, isso daqui tipo dando uma peça rara, principalmente já que eles iam lutar em batalhas, né? Quem tinha espada aqui, se eu não me engano, era só Jonatas e Saul. E aí Davi pega e recebe uma dessas espadas, né? Então Jonatas vê ele com bons olhos. Eles dois viram muito próximos. Você vê que durante todo o resto essa amizade vai passar na morte de Jonatas. Jonatas vai morrer e Davi ainda vai ter a descendência de Jonatas bem aos olhos por causa da aliança que ele faz com Jonatas. E no meio de tudo isso a gente vê que você vai ver que durante a história de Jonatas e Davi, o pai de Jonatas, quer dizer, Saul, vai constantemente vai tentar matar, vai tentar dar um fim aí a Davi. Não vai ver Davi com bons olhos o tempo todo, só que Jonatas vai estar sempre livrando aí a pele de Davi. E isso é muito importante, né? Eu não sei se todo mundo aqui tem irmão, eu não sei se a Amanda e a Larissa têm irmãos. O resto eu sei que todo mundo tem. Amanda, Larissa, vocês têm irmãos? Assim, eu tenho meu irmão, né? Que meus pais são divorciados, né? Então eles têm outras famílias e têm filhos, né? Mas do casal, minha mãe, meu pai, só sou eu. Mesmo caso que eu. Que, sei lá, nem todo mundo aqui tem irmão e tudo, todo mundo aqui tem amigo, né? No mínimo, nós aqui somos amigos, vocês fiquem tranquilos, nós somos amigos. Com certeza. Então, tipo, a amizade é uma coisa que... Veja, o teu microfone tá estourado um pouco. Eu vou falar mais baixo, mas eu vou mexer aqui. Aqui melhorou? Melhorou. Já aqui. Mas beleza, então vamos lá para a lição. O que é que sábado fala aí? A necessidade de amizade. Pera ainda. Ah, sim. Lembrei. A necessidade de uma amizade, né? Que, assim, embora... assim, todo mundo necessita de ser relacionável com alguém, né? Ter amigos. Ele vai dar até o exemplo lá de Gênesis 2:18, que é tipo quando o homem tá só e Deus resolve dar uma mulher a ele, né? Tipo, o ser humano é um ser sociável, ele precisa de alguém, ele não gosta de ficar só. E ele vai dar o exemplo de que até a pessoa mais antipática, mais antissocial, quer também se relacionar com uma pessoa que pensa do mesmo jeito que ela. Então, assim, todos nós, em algum determinado momento, a gente vai sentir essa necessidade de estar com alguém, ter amizades, né? Ter amigos. E aí ele vai dar o exemplo, né? Que é o tema da semana também, né? Que vai estar lá em Provérbios 18:24, que há amigo mais chegado que um irmão. Ele vai falar assim, ele talvez estivesse se referindo à sua amizade íntima com alguém, ou se lembrando da amizade de seu pai com Jonatas, né? E mais, terminando assim o dia de sábado, ele vai dar 3 pontos de amizades que podem existir, né? O primeiro ponto é que é uma amizade da utilidade, que objetiva como cada um pode se beneficiar do outro. Tipo, só se eu tenho um amigo, se tu fizer isso, e o outro a mesma coisa, e vice-versa. O segundo tipo de amizade é a amizade do prazer, que se fundamenta somente nas qualidades agradáveis ou na companhia prazerosa da pessoa, né, do outro. E o terceiro ponto, que é uma amizade de afabilidade, que tem por base o respeito e a admiração mútuos. Ele vai falar que os dois primeiros não são amizades verdadeiras, né, e que elas vão acabar a qualquer momento. Mas o terceiro ponto não, a amizade da afabilidade, que é o que você tem com base o respeito e a admiração um pelo outro, da maneira que ele essa é uma amizade que é prolongada e que dura a vida toda. Eu também lembrei até
do que eu li na meditação, que a maioria dos amigos que você faz no colégio, na fase da infância, você se distancia deles, você se desliga. Mas os amigos que você faz na juventude são eles que os que vão durar para a vida toda. Isso aí, tem um, se eu não me engano, John Piper, não sei se é ele, mas tem um escritor que ele fala que o homem não é uma ilha, né? A gente vive nessa necessidade aí de se relacionar, de se... O homem não é o quê? Uma ilha. Deixa eu pesquisar aqui. Sim. E aí vem essa necessidade de se envolver, de se relacionar, de criar laços, né? Aí Tom Donne fala, o homem não é uma ilha. E aí vem a importância da gente selecionar nossas amizades, né? Quais são aqueles que vão fazer parte desse ciclo de amigos mais chegados que irmãos. E aí eu faço a pergunta aí de segunda-feira, né? Como é que se escolhe uma amizade? Quero ver a opinião de vocês. Então, João Marcelo, segura um pouco, quero ver o restante falar. Como é que se escolhe uma amizade? E para que se precisa escolher uma amizade? Nessas duas. Como se escolhe e por que tem que escolher? Eu acho que primeiro você deve ter uma identificação, né, com a pessoa. Pelo menos o mínimo possível para você ter. Porque é diferente você conhecer alguém que se torna seu amigo de conhecer alguém que se torna seu colega, né? São duas coisas diferentes. Eu acho que uma das coisas que mais pode gerar uma amizade é a identificação, né? Assim, eu acho que a gente não consegue escolher os amigos, assim, a gente vai convivendo com a pessoa, né? E isso vai se tornando, essa convivência vai se tornando, sei lá, mais forte. Eu não sei como explicar isso, né? Mas, assim, é uma opinião minha, né? Não sei se verdadeiramente é isso que acontece. Sim. Eu tinha visto isso. Na meditação falou sobre isso que a Larissa disse, né? Que às vezes você não escolhe a amizade, né? Assim, você é amigo daquela pessoa. Tipo, é algo que acontece meio que naturalmente, espontaneamente, né? E às vezes você é amigo ali da pessoa. Mas o fato da gente poder escolher é com base na convivência, realmente. Porque você convivendo com a pessoa, você vai ver que tipo de pessoa ela é e se ela te faz mal ou não. Porque existem pessoas que são más influências na sua vida. Então, tipo, essas pessoas que são más influências, que te ensinam que é mal, que te afastam de Deus, não é bom que a gente tenha essa amizade, né? Cultivar essa amizade e tudo mais. Ele vai falar também na meditação. Eu tô falando da meditação porque é o mesmo tema, a amizade, né? Ele foi falar que, tipo assim, ninguém tem milhões de amigos, né? Que tem pessoa que diz, eu tenho não sei quantos amigos, mas, assim, amigos mesmo, a gente não tem, assim, milhões de amigos. Ele vai dar alguns exemplos de que a gente tem contatos, né? Que é em torno de 500 pessoas que a gente conhece. Essas pessoas a gente vai saber só o primeiro nome, olhe lá, vão se cumprimentar de vez em quando na igreja, na faculdade, em algum canto assim. Aí, logo adiante, vem o grupo de colegas, que é em torno de 50 a 100 pessoas. Você vai saber o nome delas e mais nada além disso. No centro desse círculo vai ficar uma meia dúzia de amigos íntimos, né? Se for tanto assim. E esses amigos íntimos é o que faz parte da nossa vida, né? A gente participa das mesmas atividades, nos divertimos, gostamos das mesmas músicas e ficamos totalmente à vontade quando estamos juntos. E ele vai falar também que a amizade, né? Ela se revela nas horas difíceis, né? Que nos momentos difíceis que a gente realmente sabe se aquela pessoa é nosso amigo ou não.
nesse ponto eu gostaria de voltar aqui para a lição, que é quando ele fala da amizade de Davi e Jonatas, porque eles tinham tudo para ser inimigos, né? Porque Saul era o rei de Israel, logicamente a sucessão dele seria Jonatas. Mas depois Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel. Ou seja, Jonatas nunca seria o rei, né? E tipo assim, seria uma amizade que teoricamente, assim, visto a vista humana, assim, não daria certo por conta disso, porque Davi iria assumir o trono e Jonatas não. Mas mesmo assim eles continuaram amigos, independente disso. A gente tem tudo nessa área aí que vocês têm falado e tal, porque assim, a gente é influenciado. Não sei se vocês já perceberam, quando você começa a andar muito com uma pessoa, ou você vê alguém que você conhece andando muito com outra pessoa, e ela começa a imitar esse dito cujo, né? Tipo, você começa a falar igual, você usa expressões que aquela pessoa usa, você pensa similar e tudo. E, né, voltando nesse ponto da escolha da amizade, a gente não consegue escolher, a amizade vai surgindo naturalmente, né? Mas a partir do momento que a gente descobre quais são as influências que a gente está recebendo, a gente deve refletir sobre, né? Eu já passei por momentos de diminuir contato com alguns amigos, não perder, claro, mas não fazer deles o meu exemplo, né? Não deixar que eu fosse 100% influenciado por eles e procurar outras que eu me deixasse mais ser influenciado. Né? Mas, enfim, cada caso é um caso e por isso que a gente também tem que pedir discernimento para descobrir. E o caso de Jonatas é extremamente engraçado, eu acho que por causa disso, porque Saul não tinha reconhecido ainda Davi como rei, né? Como ungido do Senhor. E Davi constantemente defendia Saul, porque Saul era ungido também. E aí Jonatas entra nessa história, o cara que provavelmente esperava, né? Saul deve ter dito, quando eu morrer, você assumir, e etc, etc. Você espera que o cara crie sonhos, crie expectativas, e quando vê que não vai dar certo por causa de Davi, né, em teoria ele iria despejar tudo isso em Davi. Mas não é assim que acontece, né? Graças a Deus. E a amizade deles flui muito bem. Jonatas tem um senso aí, ele está mais atento à voz do Espírito do que o próprio Saul. Porque durante a história de Samuel a gente vê Jonatas várias vezes conversando com Deus e tomando decisões aí, esperando em Deus e confiando em Deus, e Saul estava fazendo tudo errado, né? Mas é nessa direção. A amizade deles, com certeza, é extremamente importante. E aí, na lição de segunda-feira, ela fala sobre essa questão, né? Tipo, o Provérbios 12, 26, o texto que já inicia na lição de segunda-feira, na versão que ele coloca aqui, da Bíblia Viva, fala: o justo ajuda seus amigos a vencer na vida, mas o perverso somente prejudica e destrói. E a gente vai vendo que ele cita várias coisas aqui envolvendo as influências que tem, as amizades, com quem você se assenta, né? E sempre fazendo esse contraste de a gente buscar, a gente vai ter que se relacionar com todas as pessoas, com todos os grupos de pessoas, mas aqueles que nós vamos ter a nossa intimidade e nos abrir mais, a gente não vai fazer isso com todo mundo, né? Jesus mesmo tinha vários que o seguiam, mas os 12 eram aqueles que eram amigos. E Jesus faz declarações muito importantes, principalmente aquelas de João 15, né? Chamando eles de amigos, vocês são os meus amigos. E, infelizmente, um deles eu atraí, né? Mas a gente vai falar disso em breve, ainda não chegou essa parte aqui na lição. Então, a gente tem que ter cuidado e ser boas influências, né? A gente tem que saber influenciar os que estão ao nosso redor e não apenas ser influenciado, mostrar as coisas importantes que a gente tem aprendido, né? Eu gosto de falar sempre disso, que eu lembro que uma vez estava numa mesa com alguns amigos comendo,
E aí eles começaram a me perguntar sobre várias coisas de Bíblia e tal. E aí eu fui respondendo, e eu lembro que eles sempre tinham aversão a tudo que envolvia falar de Deus, tudo que envolvia falar de Bíblia. Eles sempre fugiam ou só criticavam essas coisas. E aí, quando eu estava lá na mesa, a gente começou a conversar e eu fiquei pensando, rapaz, não era eles que criticavam, que achavam que quem cria tinha uma mente pequena e tudo mais, mas estão aqui querendo saber, querendo conhecer, olha que legal. E aí é uma sensação muito interessante, né? Mas em contrapartida a gente tem as amizades ruins, né? E aí se você pular a sua lição aí para terça-feira, nós temos a parte das amizades infiéis, e a primeira que ele cita é a de Judas, né? O grupo ali dos 12 discípulos, os amigos de Cristo, um deles foi e traiu Jesus, né? Eu imagino, acho que essa sensação, né, de você ter alguém muito próximo e você ser traído, você ser enganado, você ser tomado de costas, né, por alguma coisa que ele faz, é sempre essa situação muito difícil, né? Imagino Jesus também, porque Jesus sabia, Jesus tinha trabalhado na vida de Judas, Judas ouviu os sermões de Cristo, ouviu tudo e ainda assim ele, no final, né, durante todo o processo a gente imagina, mas no final ele tomou essas decisões muito complicadas, né, de serem tomadas e preferiu trair o Salvador. Mas que situação difícil, hein? O que é que vocês fariam se vocês fossem Jesus na hora da traição? Que a gente faria uma coisa normal, mas como Jesus, sendo Deus, podendo chamar os anjos e aí? É mais complicado. Assim, eu achei interessante, né, o contraste que ele fez aqui na lição, que é mesmo Judas traindo Jesus, Jesus sabendo disso, tipo, Jesus continua chamando ele de amigo, né? Tipo, o beijo que Judas deu não foi de amigo, né? Não foi de amigo, foi de falsidade mesmo. E mesmo assim, Jesus continuou chamando ele de amigo. E, e trazendo para nossa vida, eu acho que, assim, pelo menos para mim, seria muito diferente se eu soubesse que a pessoa estava ali fingindo ser meu amigo. Eu iria ficar com muita raiva, porque, sei lá, é estranho, né? Tipo, a pessoa mesmo sabendo que está sendo traída ali pelo seu amigo, continuar chamando ele de amigo. E vai falar até isso no final da lição, que é o modelo deixado por Cristo é esse, de se mostrar amigo mesmo sabendo que a pessoa não é seu amigo, né? Uma amizade altruísta. É buscar, né, a reconciliação com aqueles que estão atacando por trás, né? Isso que Jesus faz. Jesus vai e, tipo, Jesus continua trabalhando e lutando por causa de Judas, né? E aí a gente entra naquela questão, tipo, quando nós estamos com Cristo, nós somos qual discípulo, né? Somos aquele que trai, porque Israel muitas vezes foi comparado com quem trai, né? O próprio livro de Oséias é Israel sendo comparado a mulher que vai embora, e Oséias, como profeta, indo atrás sempre, né? Representando Cristo, indo atrás e refazendo a aliança, né? E, tipo, muitas vezes a gente trai a Jesus, né? Eu mesmo não sei quem vai trair, mas infelizmente, né? Tipo, e a nossa luta é essa, né? Buscar não fazer isso, não tomar essas decisões, não andar por esses caminhos que vão ser caminhos de traição para aquele que nos ama, né? Porque Jesus, mesmo na hora da traição, a própria lição fala, né, que, usando o texto de Ellen White, de que Jesus olhou para ele piedosamente, né? Isso vai se repetir quando Jesus olhou para Pedro, depois de Pedro negá-lo, né, 3 vezes. Jesus olha para Pedro de longe, né, e Pedro lembra, olha para Cristo. Então, assim, constantemente, não foi, a gente fala sempre de Judas, porque Judas não se arrependeu, né?
sentiu remorso, sentiu a dor, mas ele não buscou a reconciliação. Ele não sentiu aquele... Tipo, ele estava com o mestre, ele sabia qual era a missão, ele tinha ouvido tudo, mas ele ainda não tinha entendido que mesmo ele tendo feito um erro tão grotesco, ele poderia ter ido atrás e Jesus dava um jeito, né? A gente conversa, e ele se desesperou e suicidou-se, infelizmente. Mas Pedro, por exemplo, Pedro traiu, Pedro fez tudo aquilo, fugiu, e depois tem o momento da reconciliação com Cristo, né? Quando eles estão na praia e Jesus pergunta: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E a gente vê que Deus, ele sempre nos apresenta, né, os exemplos de pessoas que o traíram, pessoas que quebraram a aliança, a nação se afastando, até mesmo os escolhidos dele fazendo besteira e ele sempre lá corrigindo. Isso é de extrema importância, porque muitas vezes nós somos amizades infiéis, né, no nosso relacionamento com Cristo. Então, e ele nos quer que nós sejamos amigos mais chegados que irmãos, né, com ele. Que a gente possa realmente sentir parte da família celestial e realmente viver como amigos, como irmãos, como companheiros, não só com ele, mas também com todos os outros que estão aqui conosco, né? Todos os seres humanos, lembrando que são todos obra criada por Deus e que Deus morreu por eles. Né? E aí, na quinta-feira, João, tu vai falar alguma coisa? Não, já ia puxar pra quinta mesmo. Que é justamente isso que tu tava falando, né? Que é amigos mais chegado que irmão. É o tema da semana, é o tema de quinta mesmo. Que ele vai começar dizendo que amigos como Jonatas e Davi, Ruth, Noemi, Paulo e Timóteo são um testemunho de que é possível ter amigos em nossa vida, né? E lá vai dizer assim, o profeta Samuel descreveu a notável amizade entre Jonatas e Davi. A gente leu no começo que ele entregou a capa para ele, né, a espada e tudo mais, como demonstração dessa amizade. E ele mostra a essência da amizade altruísta, né, que é amar o outro como a si mesmo, né? Eles tinham um ao outro como amigo e amavam um ao outro como se fossem eles mesmos, né? É um modelo de amor que Deus nos ensinou, né? E ele vai falar também do tipo da amizade, né, de marido e mulher, que eu acho que já tá puxando aqui, que é para a lição da próxima semana, que vai ser 2 em 1, né? E ele vai falar que Cantares 5:16 registra um outro tipo de amizade maravilhosa, na qual a esposa descreve o marido como seu amado e amigo. O fato de os cônjuges se tornarem amigos íntimos não acontece automaticamente. Os casais devem dedicar atenção ao outro e cultivar a amizade. O vínculo íntimo de amizade entre marido e mulher ajuda a vencer os obstáculos, né? E depois ele vai falar da amizade de Jesus e citar um texto lá de João, capítulo 15, que diz que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? Ou seja, ninguém pode ter um amor maior do que Jesus, porque ele deu a sua vida pelos seus amigos, né? Mesmo a gente ainda sendo pecador e traindo ele constantemente, ele nos chamou de amigo, assim como ele fez com Judas, né? Sabendo ali que ele estava traindo naquele momento, ele ainda chamou ele de amigo. E é isso, a quinta-feira tem... aqui no final também diz assim, ele é o autor da nossa amizade, uma amizade que nasceu puramente do amor. A cruz não foi acidente, nem coincidência, nem aconteceu por acaso. Ela foi planejada. Cristo escolheu vir morrer pela humanidade perdida e restabeleceu o laço de amizade com o céu. Como nosso amigo, Jesus não tem medo de que o pecado cause uma tensão na amizade. O Salvador aborrece o pecado, mas ama o pecador. Com seu sangue derramado na cruz, ele pode perdoar os pecados. De maneira amorosa e misericordiosa, o Salvador nos perdoa e diz: vá e não peques mais, né? Que é justamente esse, eu acho que esse é o ponto da nossa amizade com Jesus, nossa ligação entre pai e filho, é essa de vá e não peques mais, né? A gente, não pela nossa força, mas pela dele, tentar não
praticar mais os erros que praticávamos antes, né? E eu creio que isso seja também uma demonstração de amor e de agradecimento pelo que ele fez pela gente, né? Morreu por nós. Vou fazer uma pergunta. João, se o teu irmão é um amigo mais chegado que o irmão, ele é teu irmão ou ele é teu amigo? Não sei, cara. É os dois. Depois dessa parte dos amigos, né, ele vai contar, a lição vai contar a história de sexta, utilizando o texto de Ellen White, né, falando sobre o que é que Cristo fazia, né, tipo, falando sobre, tipo, Jesus, ele passava o dia inteiro curando, tal, e despedia todo mundo, cada um para sua casa, vão descansar. E aí os próprios discípulos falavam, o senhor também tem que descansar. E aí Jesus às vezes resistia, ia para o monte orar, interceder, passava às vezes noites acordados, claro. E aí a gente vê essa expressão, né, de amor, que próprio na lição de quinta-feira fala, né, que referência ao texto bíblico de João 15 também, um capítulo muito importante, depois dei uma olhada a todos, mas que o verdadeiro amor é esse, né? Não há maior amor do que esse, que dá a vida pelos seus amigos, né? E Jesus deu a vida em muitos aspectos por nós, pelos seus amigos ali do momento, não só na cruz, mas cada instante ele vivia, ele era servo, né? Mateus 20, 28, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Então, você vê constantemente essa relação de amigo, não ser só simplesmente a pessoa com quem você vai conversar, você vai bater o papo, botar a história em dia, mas a pessoa com quem você vai compartilhar suas angústias e que você vai receber também, né, a angústia dele, do outro. Tem o pastor Campitelli, ele fala assim, amigo de pá. Amigo de pai é aquele amigo que se você liga para ele 3 horas da manhã dizendo matei um cara, 3h15 ele chega na sua casa com uma pá perguntando cadê o corpo. Esse é um amigo de pá. Que a gente tem amigos de pá, mas que a gente não precisa usar a pá do amigo de pá. Por favor, não matem ninguém, mas amigos de pá são extremamente importantes. E aí, para terminar esses últimos minutos que restam aqui da chamada, eu quero fazer uma pergunta. O que isso se relaciona com o título geral da lição? Conhecer a vontade de Deus, né, se eu não me engano. Eu creio que conhecer a vontade... O papagaio tá ficando louco. Eu creio que conhecer a vontade de Deus para nossa vida, né? Porque se a gente saber escolher amigos bons, né? Assim, escolher amigos que nos levem a mais perto de Deus. Claro que nenhuma amizade aqui nessa terra vai ser perfeita, né? Mas amigos que nos aproximam mais de Deus, a gente vai saber também e vai conhecer melhor mais a Deus, né? Porque nós vamos ser melhores influenciados. E assim também, como a gente quer ter amigos bons, que a gente também deva ser amigos bons, né? A gente não pode só esperar do outro, mas também tem que puxar da gente. O Jean falou aí do amigo pá, é? Foi, Jean? Amigo de pá. Amigo de paz. Na meditação ele falou do amigo de geladeira, que é aquele amigo que entra na sua casa, come o que tem na sua geladeira e ainda reclama da marca ou do gosto da comida. Tipo, é um amigo sincero, né? E são essas amizades que duram aí pra vida toda. Isso mesmo. Que nós sejamos esse tipo de amigo, né, também. Não que a gente tenha, mas... Não só que a gente tenha, mas que a gente seja. Acho que a gente seja. Lucas, você que não falou nada, você pode orar aí. Você tem 1 minuto e 20 segundos para orar. Salve, nossa. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Escola Sabatina. Mais uma vez meditarmos na Tua Palavra e de como ser um bom amigo e de como escolher as nossas amizades, né? Ou então aprender a conviver.
Senhor, te agradecemos que nós possamos aplicar em nossa vida tudo que aprendemos. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso, pessoal. Até a próxima. É nóis.